Sistema Canção Nova de Comunicação. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vinda, querida. PHN na mente e no coração. Que bom ter você de volta, viu? Que bom a gente dizer não ao pecado toda noite, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. É pra você, é pra mim essa proposta, tá bom? Seja muito bem-vindo. Esse programa é preparado com carinho pra você, jovem, já senhor de idade, criança, tantas crianças dizendo não ao pecado, querendo seguir o nosso Senhor Jesus Cristo por aí afora, dizendo não para aquilo que é ruim e sim para aquilo que Deus quer nos dar, e Ele pode nos dar porque Ele é o Senhor da nossa vida, tá bom? PHN pra você, viu? Ó, entre em contato com a gente, vai lá no facebook.com/PHNoficial, twitter.com/PHNoficial, interage com a gente, vai ser bom demais ter você um pouquinho mais perto, não somente pela TV e pela internet, e pela rádio também, né? Às vezes tem lugares que apresentam aí, né? Difundem as ondas da Canção Nova por tantos lugares. Um abraço para todos vocês, parceiros da Canção Nova, que divulgam e compartilham essa inspiração com a gente, tá certo? Não estou sozinho nesse programa, meu parceiro de toda noite, Tiba. Boa noite, Tiba. Obrigado, Peter. Hoje o testemunho tá bacana demais. Quem tá aqui com a gente hoje é o Ricardo, conhecido também como Irmão Ricardo. Porque é assim o tratamento que aqueles dependentes químicos tratam ele, como irmão. Então a gente chama ele de Irmão Ricardo também. E tem uma história muito interessante. É um carioca que aprontou bastante, cara. Ali criado nos pés do Complexo do Alemão, teve contato com a droga muito cedo, aos 12 anos de idade, já desde casa com a bebida, depois na rua com maconha, depois cocaína, e se afundou em tudo que é perdição, cara. Uma história então densa. Uma história densa, mas com um final muito interessante. Porque aí com a doença do filho, né, ele entra em desespero. Católico só de carteirinha, de registro de batismo na paróquia não sei onde. E de repente ele sai desesperado na rua, encontra uma igreja, entra na igreja, se ajoelha no sacrário, mesmo sem saber, sem entender nada. E ali ele clama a Deus pelo filho, por aquela dor que o tinha levado até ali. Então, a partir daquele momento, ele faz uma promessa para Deus. E a gente vai saber que promessa é essa. Ousado. E que a resposta dele e de Deus a partir daquele momento. E hoje, devoto de Jesus misericordioso, né, levando essa devoção para todos os lados, e fundador de uma comunidade. O cara virou um grande evangelizador, com um trabalho social incrível de evangelização, de recuperação de dependentes químicos. É com ele o programa, Ricardo. É isso aí, ó, uma história que você não pode perder, tá certo? A gente sabe que a palavra convence, o testemunho arrasta. Esse testemunho você precisa acompanhar, viu? Vai ser muito bom pra você e pra sua caminhada também. Talvez você esteja passando por uma luta aí também. Quem sabe esse testemunho não seja pra você, não é verdade? Deixa eu dar um abraço também pra minha banda aqui, Banda PHN, Fabinho, Nato, o nosso Rinaldo, Jonas, Julie, uma banda maravilhosa, Banda PHN, toda noite aqui, guerreiros, pais de família, né? Pessoas que estão aqui também, junto com a gente, trabalhando. Meu irmão Dunga, grande abraço, meu irmão. Deus abençoe, a gente vai trabalhando junto, graças a Deus. Estamos aí, viu? Essa parceria vai longe, se Deus quiser. Abração, o Dunga que está nas Terras Santas, não é Minas Gerais, viu? É Terra Santa mesmo, em Jerusalém. Ó, puxando aí pros mineiros, né? Não é Minas não, dessa vez ele foi pra Jerusalém. Ah, tá certo. Então, ó, Dungão, nós estamos esperando você de volta, viu, cara? Volta logo, beleza? Vamos começar então? Vamos lá, no colo da mãe, vamos entregando para Nossa Senhora o nosso programa de hoje. Vamos lá? No colo da mãe, minha gente, vamos lá! Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o teu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois socos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida
engolida na dor, despeja a chance de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu, ia morrer pra lá, desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja esse lugar, é da igreja, é da igreja. Vamos lá, banda PHN. Oh! Pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz, são marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, despeja-se antes de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu, ia morrer pra lá, desceu. Nunca mais vou me separar, assim Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja, oh, esse lugar, é da igreja, é da igreja, esse lugar, yeah. Oh, hey. Preparado pra você, tá bom? O que mais? Fica aí então, viu? Tem muita música. Banda, parabéns, viu? Dá gosto, né, gente? Gostoso, né? Vamos lá, então, olha só. Testemunho de hoje, um cara que, ó, passou por poucas e boas. Você vai, ó, guardar esse testemunho, vai, com certeza, deixar aí na memória, porque Deus, ele realmente tem algumas pessoas que têm história que, depois que você escuta, você pensa assim, realmente Deus pode tudo, tá certo? Vou convidar para cá, então, sem muitas delongas, tá certo? Ele, hoje, pregador da palavra, teve uma história bem complicada. Quero convidar aqui meu irmão Ricardo Lima. Chega para cá, meu irmão.
alegria, Ricardo. Primeiramente, seja bem-vindo aqui à Canção Nova, ao PHN. Né? Já começa mandando um abraço para a galera que está te acompanhando. Com certeza deve ter muita gente, né? Ah, com certeza. É uma alegria para mim também poder estar aqui no PHN. Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Mandar um abraço para a minha comunidade Servos da Divina Misericórdia, que está lá me acompanhando no Rio de Janeiro, também no Rio Grande do Norte e no Maranhão. Né? Mandar um abraço para essa galera. Legal, Ricardo. Bom, antes de eu continuar aqui falando com o Ricardo, eu quero falar com você que acompanha a Canção Nova. Eu preciso dar um recado muito sério, rapidinho aqui para você. A Canção Nova ela está no ar já faz um tempo, já evangelizando, levando a palavra de Deus, através de tantas vertentes e de tantas linguagens. O PHN é uma delas. E a Canção Nova precisa continuar evangelizando. Só que essa continuidade depende da sua generosidade. Ajude a Canção Nova. Nós estamos passando por momentos bem difíceis financeiramente no nosso país. A Canção Nova também está passando uma crise bem complicada e nós precisamos mesmo da ajuda de todos para que nós possamos continuar evangelizando. Ajude a Canção Nova, tá certo? Eu não costumo fazer esse pedido no início do programa, porém a situação ela realmente é crítica e a gente precisa pedir a ajuda de todos que acompanham a Canção Nova, tá certo? Ajuda. Entra lá, clube.cançãonova.com, vê uma forma de contribuição, ajude. Só não fique somente assistindo, porque isso não é trabalho, né? A gente está ali assistindo, mas, de fato, para continuar evangelizando, a gente precisa trabalhar. Tá nós poderíamos até oferecer também uma alternativa de contribuição, que são os produtos Canção Nova, por exemplo. Boa, Tiba. A gente tem hoje aqui o CD do Peter, por exemplo, Sala de Estar. É um CD que é muito, muito bom e ele não sai do carro lá de casa. Então, a gente escuta bastante lá em casa, o Bento é fã. E você adquirindo um produto Canção Nova, você está ajudando também diretamente nessa situação que estamos vivendo. Pessoal, a situação da Canção Nova realmente é grave. Eu queria reforçar aqui o que o Peter falou. É uma situação grave, acompanha a gravidade da economia do país e toda a situação dramática que nós estamos vivendo em todo o país, em toda a nação. Né? Esses milhões de desempregados no Brasil, isso afeta, óbvio, diretamente a situação da TV, que é muito caro. A gente já trabalha com recursos assim, mínimos, não é, Peter? Isso mesmo. A gente já trabalha assim, no limite de fazer televisão. Ninguém no mundo faz televisão na altura que a gente faz, né, da proporção que a gente tem, exato, com o limite financeiro que a gente tem. É um milagre a TV Canção Nova. Mas a gente precisa realmente estender um pouco esse pedido, porque você compreende também a necessidade da evangelização no nosso país. A Canção Nova não pode parar, não é verdade? Isso mesmo. Ó, desculpa, viu, você que nos acompanha, está no início do programa. Né, às vezes tem pessoas que até nos interpretam mal. Puxa vida, o pessoal está pedindo, nem começou o programa direito. Exatamente. Mas, enfim, esse é o nosso jeito. É assim que a Canção Nova se sustenta, é através das doações. Perdão por você, né, no início do programa, mas é porque é crítico de fato. Por isso que nós estamos fazendo no início do programa. Desculpa também, Ricardo, tá bom? Já entra na conversa de família, né, Ricardo? Tá difícil para todo mundo, mas, com meu certeza. Irmão, seja bem-vindo, que bom. Meu irmão, Ricardo Lima. Ricardo, de onde você veio, sua família, como é que foi o início da vida do Ricardo? Bom, eu venho de uma família onde, por parte de pai, eu venho de uma família onde meu pai é policial militar, tenho tio policial militar, tenho primos policiais militares, né? Então, eu venho de uma família que, por parte de pai, né, muitos policiais. E por parte de mãe, né, meus tios, traficantes, assaltante de banco, assaltante de carro forte, né? E assim a minha família era, vamos dizer assim, bem dividida. Sua família é do Rio? Do Rio, sim, do Rio. Eu sou de origem ali de Olaria, eu vivi ali aos pés do Complexo do Alemão, ficou muito conhecido recentemente, né? E por um problema que eu tinha de convivência com meu pai, acabei, né, indo para o outro lado da família. Acabei indo para esse lado da família, né, que o meu pai tanto combateu, e eu acabei indo para lá justamente para afrontar meu pai. Né, aprendi a me drogar dentro da minha própria casa,
porque a primeira droga que eu experimentei foi o álcool, né? Que todo mundo diz que pode se beber socialmente, né? Essa é uma primeira mentira que a gente vai contando para nós mesmos. E aos 12 anos, então, né? Mas eu ouvia muito essa frase dentro da minha família, né? Eu bebo socialmente. Hoje eu costumo dizer que socialmente a mentira já está no próprio nome, né? Socialmente, né? Quem bebe socialmente. Então tem que tomar muito cuidado com esse socialmente. E comecei, né, bebendo socialmente, e dentro da minha casa eu fui experimentar aquela que mudaria a minha vida, né? Aos 13 anos eu fui apresentado a um saquinho com um pozinho branco. E esse saquinho com um pozinho branco, para mim, né, eu nunca tinha experimentado. Quando eu usei a primeira vez, me deu uma onda, mas eu falei assim, pô, mas essa que é a tão famosa cocaína. E aí outra mentira que eu contei para mim. Eu disse, isso aqui eu paro a hora que eu quiser. Eu não consigo entender como é que os caras dizem que precisa de casa de recuperação, precisa disso, precisa daquilo. Eu paro na hora que eu quiser. É difícil de um negocinho desse fazer a minha cabeça. E eu acreditei nisso, né? Ô, Ricardo, eu acho interessante esse negócio que ele falou, Peter. Isso mesmo. Por quê, cara? Muita, se não total, a totalidade das pessoas que começam na droga, na cocaína, tem essa mesma mentalidade, entendeu? Assim com a maconha também, ainda é mais comum do que com a cocaína. Não, eu paro a hora que eu quiser, mas não consegue. Quando se percebe, e o Ricardo deve entrar nessa questão, já está até o pescoço e não consegue sair. E a armadilha começa assim, né? Tem que ter uma isca principal. Ainda mais o Ricardo, né? Como estava falando, no meio de tanta gente que fazia a mesma coisa, às vezes também vira até comum, né? Então, sim. Você admitir que você está preso a alguma coisa que todo mundo faz, E no começo eu achava realmente que eu tinha controle. Até porque eu fiquei meses sem usar. No começo eu não gostei. Até que eu fui estar com os meus tios, né? E aí, chegando na casa deles, vi todo mundo entrando numa casa na Baixada Fluminense e saindo lá de dentro eufórico. E eu falava, eu também quero experimentar de novo. E veio na cabeça, eu tenho um controle, né? Olha quanto tempo que eu fiquei sem usar, e fui. Só que naquele dia, não foi uma dose, um tequinho, né? Mas foram vários. E ali foi o começo. Ali foi o começo, porque a partir dali eu não queria mais usar só final de semana, né? Eu comecei a usar primeiro sexta, sábado, domingo, depois quinta, sexta, sábado, domingo, depois quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim foi até chegar todos os dias. Agora, Ricardo, você falou de uma dificuldade com o seu pai. Explica mais, vai mais a fundo nisso aí. Qual que era essa dificuldade com o seu pai? Dificuldade com meu pai, né? Meu pai veio do Nordeste, né? Ele é cearense. E veio para o Rio muito novo, né? Aos 13 anos de idade. Com 15 anos ele já estava servindo o Exército, né? Então, meu pai não conheceu o pai dele e ele tinha 21 irmãos, né? 21, uma coisa assim. Então, ele tinha que trabalhar e mandar, né, dinheiro ainda para ajudar os outros irmãos no Ceará. E, para o meu pai, dizer para mim, para o meu irmão, eu te amo, era não deixando faltar para nós o alimento que para ele tanto fez falta na sua infância. Só que para a gente, criança, adolescente, era muito difícil de entender que aquilo ali era eu te amo. Então, a gente tinha essa dificuldade, porque meu pai trabalhava de dia na polícia e à noite ele fazia segurança particular. Então, eu não via meu pai. E quando eu via meu pai era para tomar as costas, que eu era muito arteiro, né? Era um amor efetivo, porém não muito afetivo, né? Sim. Eu ouvia assim os pais dos meus amigos, levar meus amigos para jogar bola, soltar pipa junto, aquela coisa toda. E eu queria viver essa experiência. Eu queria ter meu pai jogando bola conosco, meu pai ensinando a gente a dar os primeiros tequinhos de bola de gude, aquela coisa toda que na minha época a gente brincava muito, né? E a gente não via. E eu ficava, quantas vezes eu falava que o meu pai tinha que ser igual o pai de fulano, igual de ciclano. Mas eu não entendia que meu pai, na verdade, ele me amava e me amava muito. E por eu não entender isso, eu quis afrontá-lo. E aí foi entrando cada vez mais naquilo que ele combatia, porque ele era policial. E quando é que ele percebeu que você estava diferente? O meu pai não percebeu. Minha mãe, sim. Eu costumo dizer sempre que mãe dificilmente se engana, porque a mãe conhece bem o filho. Meu pai, como eu disse, ele trabalhava de dia e de noite, né? Então ele quase não via a gente.
né? Mas a minha mãe, ela percebia, ela via a mudança, ela viu mudando o meu rendimento escolar, ela viu mudando as minhas amizades, ela começou a ver uma mudança total na minha vida, né? E para pior, né? E ela chegou a comentar isso com o seu pai, ou entre eles também o diálogo não funcionava muito bem? Olha, comentava, mas na cabeça do meu pai é aquele militar mesmo, que vive o militarismo dentro de casa, né? Cheio de regras. Então, meu pai, né, não aceitava. A única conversa que ele tinha comigo e com meu irmão era: se um dia eu souber que vocês estão usando drogas, eu quebro a cara de vocês. Então, isso para a gente, acho que para mim principalmente, era um incentivo. Meu irmão não, meu irmão até experimentou, mas não gostou, pulou logo fora. E eu não, eu embarquei mesmo. E começou, assim, achando que tinha um controle da situação, só que a gente sabe que, ainda mais essa parte de dependência química, a dose vai aumentando para se ter a mesma sensação, né? Porque o organismo é tão perfeito, interessante, né? Que o organismo ele vai se acostumando com aquela dose de droga e por isso vai aumentando. Ao ponto de você chegar a usar 5 gramas. Sim. É isso mesmo, de cocaína? Chegava de cocaína. 5 gramas de cocaína, né? Cara, é muita coisa. Eu lembro uma vez, né? Uma vez que eu usei 5 gramas e eu gostava de usar sozinho. Então eu fazia grandes trilhas e ficava ali cheirando. E uma vez eu, né, entrei numa crise de overdose e me levaram para o Hospital Getúlio Vargas. E eu lembro que eu entrando na maca, né, o médico, quando me viu e percebeu que eu estava numa crise de overdose, ele olhou para mim e falou assim, desculpe a palavra, mas ele olhou para mim e disse assim: joga esse merda para lá, porque eu não vou cuidar de quem está se matando, eu tenho que cuidar de quem está lutando para viver. E eu não conseguia falar uma só palavra, mas eu escutava tudo. E eu pensando, mas esse cara não fez o juramento, como é que ele vai me deixar morrer? Eu pensando aquilo tudo ali, né, mas muito rápido, e aí depois ele veio, me deu um monte de medicamento e me tirou da overdose. E por incrível que pareça, no dia seguinte onde eu estava, entrando numa outra maca, no mesmo hospital, com outra crise de overdose. Você teve 2 overdoses em seguida? Mas tive várias. Teve várias? Tive várias. Mas na overdose, Ricardo, ali você percebeu que você precisava de ajuda ou ainda não? Olha, não. Eu fui perceber que eu precisava de ajuda quando um amigo meu morreu. Uma pessoa que andava muito comigo, que era inseparável, né? Nós éramos desenhistas, né? E a gente fazia muita coisa junto e a gente usava droga com outras pessoas. E uma dessas pessoas que usava drogas conosco, que era um policial militar, que era usuário de drogas, numa tarde, ele pegou esse meu amigo, né, levou para uma outra favela, açoitou ele, queimou o corpo dele todo com cigarro. Naquele tempo não tinha esse limite de saque que hoje em dia tem, então limpou a conta dele e, por fim, né, quebrou os braços, perna e depois deu um tiro na cabeça dele. Então, quando eu vi aquele menino dentro do caixão, eu falei assim, nossa, esse é o que sobra para mim. Eu falava, só tem 2 caminhos, ou cadeia, do qual tantas vezes eu fui visitar meu tio, ou a morte. Na cadeia, eu vou dizer para você que eu não tinha medo. Naquela época eu não tinha medo, porque quando eu chegava na cadeia e eu via lá o meu tio era respeitado dentro da cadeia, e aí eu chegava lá, eu me drogava dentro da cadeia. Eu ia para os complexos penitenciários do Rio e lá dentro rolava droga solta. Você já chegou a ser preso? Eu não cheguei a ir para uma penitenciária, fui para uma delegacia que existia dentro da favela, chamada DPO. Né? Fui detido, mas o policial conhecia meu pai. Eu estava descendo, né, de uma área lá do complexo, e aí o policial, quando me viu descendo, falou, você está fazendo o que aqui, moleque? E eu disse, estou vindo da casa da minha namorada. A desculpa de todo dependente químico é essa, né? Todo ele tem uma namorada dentro de uma comunidade, principalmente onde vende drogas. Só que ele me conhecia, ele sabia onde eu morava. E aí ele me pegou e falou assim, me deu um tapa na fronte e disse, qual delas? A maconha ou a cocaína? E me deu outra tapa. E aí foi me levando no meio da rua, andei
para mais de 300 metros com armas apontadas nas minhas costas, como se fosse um bandido mesmo, passando toda aquela vergonha das pessoas passarem de ônibus e me ver naquela situação, e fui levado, né? E lá chegando, eles começaram a fazer aquele terror psicológico, e foi o dia que meu pai descobriu que eu era usuário de drogas. Ali seu pai descobriu. Ali meu pai descobriu. E ali eu fiquei esperando meu pai chegar. Mas descobriu lá no DPO ou descobriu já em casa? Não, lá na DPO. Não, lá na DPO. Ele foi lá. Eles ligaram para o meu pai para que meu pai fosse me buscar, dizendo que eu tinha me metido numa confusão. Cara, agora imagina um pai. Tá lá, tudo bem, claro. Pai policial ainda. Imagina um pai policial, né? De repente ligam os amigos de profissão, ó, seu filho tá aqui. Sim. E aí seu pai deu de cara com a situação. E aí, né, eu sofri aquele terror psicológico dentro da cela, me botaram dentro de uma cela, me bateram, me fizeram aquele terror psicológico de que eu tinha que contar para o meu pai, que se eu não contasse eles iam me pegar. E aí quando meu pai chegou, eu contei. E aí eu fiquei esperando que meu pai fosse dar a tão prometida surra que ele tinha dito. E aí pela primeira vez eu vi, né, meu pai olhar para mim, os olhos dele se encher d'água, baixar a cabeça e dizer, vamos para casa. Era como se o mundo tivesse acabado de desabar sobre ele. E eu não entendia. Mas sabe qual foi a minha reação quando eu cheguei em casa? Foi voltar para a rua e contar essa derrota como se fosse uma grande vitória. Eu cheguei para os meninos aí, tá vendo? Os caras me pegaram, mas toda vez que eles me pegarem, meu pai vai lá, vai me soltar. E eu fiquei contando isso como uma grande vitória. Você tinha quantos anos, Ricardo? Eu devia ter uns 16, 17 anos. O seu pai, Ricardo, depois daquele momento, você disse que a postura dele foi diferente. Quando ele chegou ali, te viu daquele jeito, ele não fez o que tinha prometido, mas você começou a perceber que ele baqueou um pouco, porque a relação fica mais... Sim, mas o problema é que o meu coração não era aberto. Aí já era Seu coração estava indiferente. Sim, com a dor dele. Eu vi. Depois que eu encontrei o amor de Deus, que eu fui perceber as atitudes do meu pai. Naquela hora, para mim, ele não fez mais que a obrigação dele. Assim eu pensava. Né? Eu não parei para pensar a vergonha que eu tinha feito ele passar. Né? E assim foi. No dia seguinte, esses policiais passaram na frente de onde eu estava, de onde eu morava, e aí falaram assim, estou de olho em você, moleque. E aí eu entrei para casa desesperado, né, chorando. Aí aquele homem brabo do dia anterior tinha caído por terra. Aí eu entrei em casa chorando, mãe, os caras vão me matar, eles vieram aqui, passaram aqui, minha mãe, calma, não vou. E aí a minha mãe mandou para a casa da minha tia em Vila Velha, fui morar em Coqueiral de Itaparica. 2 semanas eu já conhecia a galera toda lá que gostava. E aí eu fui ver que a cocaína lá era de uma qualidade muito inferior e muito cara. Aí eu falei, pô, agora eu vou me dar bem. Fazer uma grana em cima. Vou fazer uma grana em cima. E aí entrei em contato com o meu tio na época, né? Meu tio estava preso, né? Mas tinha outros tios, tinha primos, que era tudo envolvido. Fui, voltei no Rio, comprei muita droga e fui para lá, sem que a minha família soubesse. E aí o que eu fazia? Ou seja, começou a traficar, né? Comecei a traficar. E aí eu comecei a misturar cocaína com fermento royal. Né? Misturava com fermento royal, embalava e ia vender na praia de Coqueiral de Itaparica, Praia da Costa. Fui vendendo. E aí os caras usavam e falavam assim, nossa, carioca, essa é da nervosa. E eu falava, eu tenho muita. E eu querendo rir, porque eu falava assim, caraca, o cara tá ficando doidão com pó royal. Pó royal achando que é pó royal achando que é da boa. E aí eu comecei a vender, comecei a traficar muito, comecei a ir para a porta de colégio, comecei a aliciar aqueles meninos mais novos do que eu, comecei a botar muito jovem mesmo no caminho da drogadição. Comecei a traficar e aliciar jovens. Né? Então, foi um período que eu comecei a ganhar dinheiro, né? e ter a minha droga, né? Porque a minha eu não botava fermento royal, eu botava na que eu ia vender. Então, eu tinha a minha e tinha a que eu vendia. Só que aí começou a P2, né, rodar na praia, e até que um dia sentou um cara do meu lado. P2, Ricardo, explica P2 para a galera. A polícia investigativa, né, da PM, né, sentou ali do meu lado e começou a conversar comigo. Só que, por meu pai ser policial, eu sabia um pouco das manhas. E aí aquele cara começou a conversar, e eu falei assim, pô, esse cara está querendo pescar alguma coisa. E aí ele virou para mim e falou assim, e aí, conhece esse tal de carioca? Eu falei, rapaz, eu ouvi falar dele aí, mas não sei quem é, não.
Aí eu falei, mas tu não é do Rio? Eu falei, sou do Rio, mas eu ouvi falar que é um tal de carioca aí, mas não sei quem é não. Cara, tinha um jovem que vendia droga comigo lá. Esse jovem tomou um tiro na cabeça, né, naquela noite. E aí eu, desesperado, falei, eu tenho que voltar para o Rio. E aí liguei para minha mãe, dizendo, mãe, preciso voltar, já estou bem, não preciso mais ficar aqui. Já tinha descoberto que o policial que tinha me jurado tinha morrido na troca de tiro com um bandido. Eu falei assim, agora está tranquilo, posso andar de novo, fazer tudo que eu fazia. Mal sabia sua mãe que você tinha ido, tinha piorado um pouco e estava voltando pior. Quando eu cheguei na rodoviária Novo Rio, Foi a minha mãe me usuário e voltou viu. traficante. Voltou, Quando eu cheguei na rodoviária Novo Rio, que minha mãe me viu, eu estava magro, mas tão magro, parecia que eu estava do lado avesso. E a minha mãe olhou para mim e começou a chorar. E eu, com aquela gíria mundana, falei assim, mãe, qual é, coroa? Tá chorando por quê? Mãe não se deixa enganar, né, Fica cara? tranquila, teu filho tá magrelo, mas tá curado, eu tô curado. Olha, valeu a pena esse período que eu fiquei lá na sua irmã. Mas a minha mãe sabia que era mentira. Ela sabia que era mentira minha, né? E foi indo, né? Foi indo mesmo, cada vez me afundando mais, cada vez correndo risco. E aí veio ainda uma gravidez indesejada, né, Ricardo? Foi depois da sua volta, essa moça? Foi depois da minha volta. E, eu, além da minha vida de drogadição, eu tinha uma vida muito promíscua, né? Quando eu conheci a menina que hoje é minha esposa, eu tinha 3 noivas. Né? E é interessante como esses dois desequilíbrios andam juntos, né? Droga e promiscuidade sexual, né? Interessante como geralmente eles estão juntos, esses dois. E ainda mais no meu caso, eu partilhava até isso ontem lá na nossa comunidade. Eu cresci com 9 anos, 10 anos de idade, sendo orientado pela minha família. Eles tinham medo que alguém da família virasse homossexual. Então, nós crescíamos assistindo filme pornográfico e muitas revistas pornográficas. Ia para o extremo. Ia para o extremo. Tem que ver isso, tem que ver isso. E eu tinha pilhas e mais pilhas de revistas. Né? Eram muitas pilhas de revistas pornográficas. E aquilo, para mim, eu achava, na minha concepção, mulher realmente era um objeto do prazer. Eu não achava que tinha que valorizar. Né? Então, além de usuário de drogas, eu ainda tinha essa maldade no coração, porque eu não conseguia tratar bem uma menina. Eu era perverso, posso dizer assim. E aí veio a gravidez indesejada. Veio a gravidez. De uma dessas meninas. Mas antes da gravidez, né, eu conheci justamente essa menina, ficamos juntos durante 8 meses. E justamente esse período de namoro, eu fiquei 8 meses sem usar drogas. 8 meses sem usar drogas, 8 meses indo a teatro, que eu gostava muito de teatro, levando ela a cinema, vivendo como uma vida normal de um jovem. Estava tranquilo. Né? E aí ela engravidou. Né? E eu fiquei feliz da vida que eu ia ser pai. Né? Não foi nem tão indesejado, porque eu queria... não foi ruim. Não, para mim não. Eu fiquei super feliz. Eu fiquei super feliz com a gravidez. Só que aos 5 meses de gravidez, ela teve uma febre interna que provocou um aborto espontâneo. E aí, se eu não caminhava na igreja, se eu não gostava da igreja, se eu não gostava de nada que ligasse à igreja, eu me revoltei e comecei a xingar Deus de tudo quanto era nome. Eu comecei a xingar Deus de tudo quanto era nome. E se você me perguntar, levou a menina para fazer os procedimentos? Não, o pobre coitado era eu. Coitadinho do Ricardo. O Ricardo foi para onde? Foi lá para o complexo. Né? Enquanto outros levavam ela para o hospital, eu estava lá me drogando, afogando as minhas mágoas no pó, porque eu precisava ser consolado, porque coitadinho do Ricardo. Inconscientemente você estava pensando assim, eu aqui tentando melhorar de vida, ser um homem direito, aí pega e me acontece um negócio desse. Que Deus que é esse? A vida não contribuiu. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Então eu comecei, a partir desse ponto, eu me afundei mais nas drogas. Aí eu fui me afundando, né, me afundando mesmo, foi fundo de poço muito rápido. Né? Foi aí que você decidiu, assim, as pessoas precisam ter medo de mim. Foi nessa época aí também? Não, as pessoas tinham medo de mim porque quando eu me drogava e me embebedava, eu ficava muito agressivo.
Não era consciente, você ficava. Ficava agressivo. Eu usava a droga nessa expectativa de brigar. Né? Lá no Rio, tinha um circo voador na época, eu ia para o show de rock, eu botava o boot do meu pai para ficar arrochando a canela dos outros. Né? Eu gostava Sentando a bicuda. Sentando a bicuda na canela dos outros. E quando eu ia para lá, né, eu voltava transtornado, completamente drogado. E nesse período, foi um período muito difícil, porque eu não ouvia mais ninguém. A menina que me deixou 8 meses longe das drogas, eu já não ouvia ela. Meu pai, eu não tinha diálogo. A minha mãe, por mais que ela rezasse, eu debochava muito dela. Quantas vezes de madrugada eu cheguei e vi a minha mãe 2, 3 horas da manhã rezando, e eu falava, está rezando aí, coroa, vai dormir? E ela dizia que estava rezando por mim. Né? E eu debochava dela, eu dizia que eu não precisava das orações dela. Eu não preciso das suas orações, eu não preciso das suas rezas. Eu dizia para ela, vai rezar por quem está doente. Eu não sou doente. Ou não sabia que era, né? Mas eu dizia para ela, vai rezar por quem está doente. Mal sabia eu que muitos livramentos se deu por causa do joelho dela dobrado. Né? Então, deixa eu dar um recado para você, mãe, para você, pai, que está acompanhando esse testemunho, que às vezes, né, nós somos tentados a colocar no descrédito aquilo que nós estamos fazendo constantemente, né, rezando, falando com Deus. Olha só, você até agora está vendo aqui o Ricardo. Está aqui um milagre aos nossos olhos. Você, mãe, você, pai, tem rezado pelo seu filho. Não é de um dia para o outro que muda as coisas. Não desiste, mãe. Não desiste, pai. Nós vimos também o testemunho aqui do Ricardo, a demora do pai ir entender, ir acolher. Pai faz diferença, sim, na vida do filho, na vida de uma filha. Então, isso serve de uma injeção de ânimo, né, Ricardo? Porque a oração da sua mãe, ainda que você dissesse para ela que não estava valendo a pena, mas dentro do coração algo ia ficando. Não só o que eu dizia, mas o que as pessoas diziam. Todo mundo que chegasse perto da minha mãe ia dizer para ela, seu filho não tem mais jeito. Todo mundo dizia essa frase. Aliás, é a frase que muitas mães escutam nos dias de hoje. Seu filho não tem mais jeito. E a mãe que acredita nisso vai ver o filho padecer mesmo. A mãe ela tem que dobrar o joelho. A mãe ela tem que dobrar o joelho e acreditar que Deus pode transformar a vida daquela pessoa. Assim minha mãe acreditava. Por mais que todo mundo dissesse que eu não tinha mais jeito, ela acreditava. Ela sabia que Deus podia mudar a minha história. E aí depois, né, eu engravidei essa menina novamente. Vocês continuaram juntos? Sim, nós continuamos juntos. Eu engravidei ela de novo e nosso filho nasceu. Só que quando o nosso filho nasceu, eu já estava completamente drogado, né? Completamente entregue às drogas. Para você ter uma ideia, 1 mês antes de completar os 9 meses de gravidez, né, eu agredi um policial, e esse policial, né, claro, né, veio atrás na sua razão, porque o errado era eu, e aí eu contando vantagem que eu tinha agredido aquele policial, e quando nós chegamos na portaria do meu prédio, porque eu quis sair, aí esse policial voltou dando tiro, e a minha esposa com o maior barrigão, né, essas balas bateram a 2, 3 dedos da cabeça dela, né. Ali eu comecei a ver, nossa, eu preciso dar um jeito na minha vida. Mas ali, quando eu vi isso, não foi suficiente. Por mais que eu vi ali, senti medo da morte, né, comecei até a ir numa igreja evangélica, porque os irmãos da Assembleia de Deus começaram a ir lá em casa, aí começaram a me levar, e eu com medo de morrer, porque afinal o cara tinha dado 2 tiros em cima de mim, né? E eu falei assim, não, pelo menos na igreja o cara vai me deixar de lado. Eu fico pensando, né? aqui, cara, você passou por várias overdoses, não foi suficiente para perceber e querer mudar. Passou por ameaça de morte, não foi suficiente. Passou por várias ameaças, né, de morte. Foi alvo de tiros, né, teve a vida do próprio filho e da esposa grávida, ameaçadas com tiros de raspão, por causa do procedimento, e não foi suficiente para pensar aí a consciência e falar assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar de vida.
né? Preciso dar um jeito na minha vida. Quando foi que eu estou aqui pensando, não sei se você vai entrar nessa questão agora, mas eu fico pensando, o que aconteceu de fato para cair a consciência do Ricardo, bater a consciência do Ricardo? Fala para nós, Ricardo. Então, meu filho já estava com 2 aninhos. Meu filho sabia rezar o Pai Nosso, sabia rezar a Ave Maria e sabia rezar a oração que eu chamava de a oração da Cruz Sagrada, que era a oração de São Bento, porque minha mãe ouvia o programa do Padre Marcelo, né, todos os dias, e meu filho escutava. E aí eu comecei a abusar da inocência do meu filho, porque eu levava o meu filho para os lugares que eu me drogava e falava para ele, reza por tio aquela oração da Cruz Sagrada. Uma criança de 2 anos rezando a cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o Dagão o meu guia, encantava todo mundo. E aí eu ganhava bebida e droga de graça. Então eu comecei a usar da inocência e daquilo que meu filho acreditava para me drogar, né? Eu comecei a abusar também daquilo que Deus fazia na vida do meu filho, né? A pureza do meu filho, eu usava disso, né? Eu estava destruindo mesmo a minha família. Estava levando meu filho para onde eu me drogava, estava levando meu filho para onde eu me embebedava, né? E aí veio o dia que Deus ia realmente tocar na minha história. Numa sexta-feira, né? A gente chamava lá de sexta-cheira, porque era o dia que a gente se acabava de cheirar. E nesse dia, eu estava lá, tinha bebido muito, tinha me drogado, já era mais de 1h da manhã. E aí passa minha esposa, minha mãe, a madrinha do meu filho, com o meu filho enrolado. E a minha esposa vira para mim e fala assim, enquanto você está aí se drogando, se acabando, nosso filho está morrendo. Mas isso não te importa, né? Aliás, há muito tempo que nada te importa. E virou as costas e foi. Aquele momento era como que, no estalar de dedo, o efeito do álcool e das drogas passasse. Eu comecei a lembrar daquele meu filho que eu tinha perdido. Eu comecei a lembrar que eu comecei a brigar com Deus. Era como se Deus naquele momento estivesse falando, eu te dei o filho, olha o que você está fazendo com ele. Você está jogando fora. Você está destruindo. E eu fui para casa. Naquela sexta para sábado eu não dormi. Eu passei a noite toda vendo a minha vida passar como se fosse um filme. Isso que eu contei aqui é nada. É muita coisa, muitas coisas ruins que eu fiz, muitas pessoas que eu fiz sofrer. A minha mãe, que quantas vezes, né, eu fiz chorar. A minha esposa, que tantas vezes eu magoei. E eu dizia que, por eu ser homem, eu chegava em casa embriagado, bêbado, e obrigava ela a ter relações sexuais comigo, porque eu era o homem da casa e pronto, e acabou, tinha que ser assim. E eu não entendia que isso, sem entender, eu estava meio que prostituindo a minha própria esposa, porque, né, ter um relacionamento com uma pessoa com bafo de cachaça na sua fronte é horrível. E assim eu estava fazendo com a minha família. Eu estava jogando minha família fora. E tudo isso ia passando na minha mente. Tudo isso ia passando. E aí, aquela madrugada foi longa. Longa, foi muito longa. E o que aconteceu, Ricardo? Veio alguém? Você foi para algum lugar? Como é que foi? No sábado pela manhã, para variar, minha mãe estava ouvindo quem? Padre Marcelo. O Padre Marcelo. E eu fui parar ali para ouvir o Padre Marcelo. E aí, tudo que ele falava se encaixava na minha vida. Agora segura aí. Segura aí, porque nós vamos fazer um breve intervalo. Olha só como Deus se utiliza, né? Dos meios de comunicação. Aproveito para mandar um grande abraço para o Padre Marcelo, por tantas pessoas que testemunham a ação de Deus através desse homem maravilhoso. Padre, sua bênção, viu? Padre Marcelo, grande querido aqui por nós, da Canção Nova. É a evangelização chegando pelos meios de comunicação. Providente, o Ricardo ter falado assim. Deus começou a atingir aquele coração de fato, que é o coração do Ricardo que está aqui, tá bom? Quer saber como é que continua? Segura aí, segundo bloco, tá bom? Vamos lá? Vamos cantando. Na 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 na, na na na, na 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 na, na na na. Nem todo
todos os maus momentos da minha vida não foram bastante, não me levaram ao fracasso, mas não posso negar que nesses momentos eu pude entender quem sou e como estou. Como ovelha ferida e sem pastor voltei, como um filho pródigo, errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, ao humus cheguei, caminho encontrei, e no seu amor eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte, filho de Davi. Voltamos, galera, vamos lá! Peguei as minhas coisas e fui viajar. Saudade era tamanha, estou no meu lugar. Amigos para rever, parentes para abraçar, calor de sol no coração, estou no meu lugar. Ah, como aqui é bom, vamos lá! Ah, como aqui é bom. Ah, lugar no coração. A vida pode mexer, meu irmão. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Valeu, gente! Pegue as suas malas e vem pra Canção Nova, hein? 12 a 16 de julho, PHN. Aê, beleza, hein? Ó, 12 a 16, só lembrando você, tá bom? Acampamento PHN aqui na Canção Nova, faça suas malas, traga a galera daí da sua cidade e vem pra cá, beleza? Falar em galera, vou falar com uma pessoa, nada a ver, né? Chega pra cá, Rafael, o homem das novidades, o homem que bebe água Canção Nova. Tá hidratado? Cara, tá Você muito já tem o seu bom. aí? Eu tenho meu microfone, tá cada um certo. tem o seu aqui, né, pra ninguém ficar com ciúmes, né? É verdade, tá Então, certo. você já tomou sua água Canção Nova? Eu vou tomar daqui a pouco, tá ali. Então, a sua água Canção Nova. Se você ainda não tem, se você tem vontade de ter, né, de beber nos estabelecimentos aí da sua cidade, Isso. o telefone vai aparecer onde? Vai aparecer Está no GC. aparecendo no GC, gerador de caracteres, para quem não sabe. Você sabe. pode entrar em contato com a mineradora aqui da Canção Nova e falar, eu quero ser representante, né? Mas qual é a novidade que você veio trazer? A novidade que eu vim trazer, essa semana, eu fui desbravar a Canção Nova, Peter. Fui desbravar. maravilha. Porque eu fiquei sabendo que tem um lançamento, um produto do Davi novo. Então fui lá, dessa pessoa aqui, ó. Desse cara aqui, que está aparecendo aqui, tem um livro aqui. E você vai conferir agora o novo lançamento do Davi, Departamento de Audiovisuais, do Wallace. Segue aí. Boa noite. Olá, boa noite. Peter, estou aqui no cenário do Canção Nova Notícias, no estúdio, para apresentar uma novidade para vocês. Estou aqui com esse grande jornalista da Canção Nova, o Wallace, e parece que ele tem uma novidade pra gente, apresentar pra gente, não é verdade? É isso aí, e aí, Peter, tudo bem? A gente está aqui com essa novidade mesmo, esse livro.
que a gente está lançando esse mês, no mês de Nossa Senhora Maria, né? Este ano, Mariana. Este ano, esse ano jubilar, né? Onde a gente está aí celebrando os 300 anos da pesca milagrosa de Nossa Senhora Aparecida. E Mãe de Milagres, está aqui a novidade, né? Que a gente possa alcançar aí os corações que são devotos, mas também aqueles que possam fazer a experiência. É um livro que a gente relata muita coisa bacana dos milagres que aconteceram, né? 7 primeiros milagres que foram aumentando a devoção à Nossa Senhora Aparecida, mas também eu faço um paralelo com relação à história do Brasil e do mundo, né? E fazem parte dos anos em que aconteceram esses milagres. Então esse livro não é um livro de experiência pessoal, é um livro de histórica. É um livro histórico, com certeza. A gente relata, claro, eu tenho um capítulo ou outro que eu coloco as minhas experiências, né? Tem um pouco dos dois. Tem, mas a gente também procurou trabalhar isso, esse paralelo entre o ano em que aconteceu o milagre e um fato marcante na história do Brasil e do mundo nesse ano, nesse momento em que aconteceu o milagre. É isso aí, você gostou desse livro, ficou interessado, está querendo adquirir? Então já acessa aí loja.cançãonova.com e adquira esse novo lançamento. Olha, muito obrigado. Valeu. Agora a gente vai pro estúdio lá gravar. Até mais, viu, gente? É nóis aí, obrigado. É isso aí, ó, de terninho e tudo, beleza, hein? Wallace, ó, um grande abraço, viu, meu irmão? Deus abençoe, que maravilhosa inspiração desse livro, realmente, bem propício para nós. Mãe de Milagres, adquire esse livro, vale a pena, tá aí na mão do Rafael aí, ó. Muito interessante, né, que se você quer conhecer mais da história de Nossa Senhora Aparecida, tá aqui o livro, você pode conhecer fatos históricos e também experiências que o Wallace teve com Nossa Senhora Aparecida. Muito bom, não é? Muito bom, mas você tem mais novidades, Eu tenho Rafael. mais novidades, É um cara. menino Nossa, novidatício. Esbanjando novidades. Novidade chega, eu já exalo. Tem gente que exala suor, eu não, eu exalo novidade. Ainda bem, porque senão não ia estar perto aqui, né? É esse mesmo. E eu queria te falar que na internet, youtube.cançãonova.com, que é onde eu trabalho, né? Aqui nós fazemos só uns bicos, né, aqui na TV. Se você quer assistir vídeos, né, do portal, você pode acessar lá, youtube.com/cançãonova. E a novidade de hoje é qual? A novidade de hoje é um vídeo da Luzia, isso mesmo, Luzia Santiago, ela que podemos dizer, eu acho que é a primeira mulher da Canção Nova, né? Sim, foi a única. Fundadora, então. Isso, a única que permaneceu, inclusive. Exatamente. Né, desde o início. Então, ela lançou um livro recentemente, Quem Ama Sempre Vence, e fez uma série de vídeos para você poder explicar um pouco mais sobre esse livro, né? Você poder refletir juntamente com ela. Que legal. É um vídeo que você vai acompanhar neste exato momento. Quem ama sempre vence. É uma certeza em mim. É uma evidência em mim. Porque Deus é amor. Se não amarmos, será tudo em vão. Amar ou amar? O que você escolhe? Amar ou amar? Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. De São João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Portanto, a escolha é sempre amar. Nem sempre é fácil, mas o Espírito Santo que está em nós nos dá a graça de amar, de fazer a opção. Por hoje eu vou amar. Por agora eu vou amar. A grande graça para nós é vivermos e morrermos amando. Porque mesmo que cumpramos todos os mandamentos da lei de Deus, se não amarmos, será tudo em vão. Quem você precisa amar hoje? Vamos pensar um pouquinho. O Espírito Santo nos revela. Quem sabe aquela pessoa que magoou você,
que não acredita em você, que defamou você, ou quem sabe aquela que é indiferente, ou talvez que não diga eu lhe quero bem, porque é um desejo nosso que as pessoas que amamos nos digam eu te amo. Talvez conviver com a indiferença, não sei. Ou amar alguém distante, amar um pobre, amar uma pessoa, quem sabe até que você não se agrade tanto. Olhemos para a vida de Jesus. Ele se deu por amor e sigamos o seu exemplo. A oração é a força para amarmos. Faça a sua oração agora. Senhor, nós estamos aqui e o nosso desejo é amar, porque a sua lei, tudo se resume no amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, por nós mesmos, por mim mesmo, nós não conseguimos, eu não consigo. Mas, Senhor, eu confio. Eu sei que a força do amor divino, a semente do amor está em mim, pela força do Espírito Santo. Dai-me a graça, Senhor, de desabrochar-me hoje para amar. E o amor exige paciência, dai-me paciência. O amor, Senhor, exige suportação, dai-me esta suportação. Senhor, o amor exige muitas vezes silenciar. Dai-me a graça do silêncio, do calar. Senhor, o amor muitas vezes exige dar o passo em direção ao outro. Dai-me a graça de ir ao encontro. Senhor, dai-me a graça de amar, porque se não amarmos, será tudo em vão. Amém. Isso aí, olha só que maravilha. O Rafael está cheio dos furos de reportagem. Tia Lu, tá vendo? É a tia Lu que veio trazer para você momentos de espiritualidade e oração, não é verdade? Legal, Rafael. Peter, e a pessoa que está lá em casa, você não pode esquecer, né? Se você gostou desse vídeo, quer assistir novamente, quer assistir todos os outros vídeos, porque não é só um, não, tem mais. Tem vários. Acesse youtube.com/Canção Nova. Vai passar aqui, você pode assistir. Claro, tem todos os outros conteúdos que você pode acessar cançãonova.com e terá diversos conteúdos para você assistir, conteúdos de evangelização e muito mais. Que maravilha. Esse menino é o meu pupilo, que beleza. Que é isso? Rafael, deixa eu pedir uma licença aqui, deixa eu mostrar rapidinho os produtos da Canção Nova aqui, claro, que estão aqui à frente. Um lápis nas mãos de Deus. Esse livro aqui, que está aqui, não é da Canção Nova, é do Ricardo, que nós estamos entrevistando aqui, da comunidade que ele está... É uma comunidade, né, Ricardo? Que hoje... Servos da Divina Misericórdia. Esse livro, Um Lápis na Mão de Deus e Semeando a Misericórdia, são produtos dessa missão que você vai saber daqui a pouquinho como adquirir esses produtos, tá certo? O Ricardo vai falar para a gente, tá bom? Mas deixa aqui, esse aqui é dos Servos da Divina Misericórdia. Vamos lá, agora sim, produtos Canção Nova, tá certo? Transforme sua luta em festa. Emanuel Stênio, esse livro está muito bacana, que é para você percorrer o caminho à volta da sua essência. Muito legal você se reavaliar, se rever. Muito bacana esse livro. Respostas para o Jovem PHN, do Dunga. CD, Peter. De quem que é esse CD aqui, né? Peter, de um dos meninos mais bonitos da Canção Nova. Peter, CD Sala de Estar também bacana. Inclusive, nós vamos fazer o show do Sala de Estar e outras músicas também no acampamento PHN esse ano, 2017, de 12 a 16. E tem o livro do Wallace que nós acabamos de falar, tá certo? É isso mesmo, Peter. E novamente entra a parte minha, né, de internet. Se você não tem como vir a Canção Nova adquirir esses produtos, acesse loja.cançãonova.com e compre pela internet. Ela é isso mesmo. E deixa eu mostrar aqui uma outra forma de você adquirir. Essa aqui, ó, estou mostrando para a câmera aqui, que é a nossa revista de catálogo Porta a Porta. Você pode ser um representante dos produtos da Canção Nova e ainda tirar uma fontinha de renda aí, né? Tá difícil, né, gente? Não, tem que trabalhar, tirar uma rendinha. Então tá aí.
representantes porta a porta, ó que belezinha, ó, tá bem bacana, Nossa Senhora de Fátima bem na capa, tá certo? Liga para o telefone 12-3186-2600 e torne-se um representante porta a porta, tá bom? Vem fazer parte desse time, tá certo? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Ricardo. Ricardo, que nós estávamos conversando com ele no primeiro bloco, falou um pouquinho da sua vida, e agora chegamos aos finalmente, Ricardo. Chegamos aos finalmente para poder entender como é que esse Deus maravilhoso fez todo esse caminho para que você chegasse aqui no PHM. Hoje, uma história maravilhosa. Então, você, num sábado, parou na frente da televisão, depois de uma vida toda torta, parou na frente de uma televisão, do rádio, desculpe, parou na frente do rádio, ouvindo o Padre Marcelo, e ali começou a mexer aqui dentro do coração. Por que começou a mexer? O que mexeu? Então, primeiro foi um convite da minha mãe. E aí, como eu já tinha passado aquela noite toda vendo esse filme da minha vida, eu falei assim, tenho mais nada a perder. E eu não, como eu não gostava da figura do padre, eu falei assim, vou ouvir esse cara. E aí eu comecei a ouvir, e tudo que o padre Marcelo ia falando ia se encaixando na minha vida. E eu olhava para minha mãe chorando. E eu rindo. Apesar da dor do meu filho estar doente e tudo, eu comecei a rir, porque eu falei assim, nossa, minha mãe deve me achar um completamente idiota. Porque liga para o padre, passa a minha história, depois me chama para ouvir o rádio, e aí manda o homem ficar falando a minha vida e acha que isso vai me comover. Eu era muito cético, eu não gostava. Então, quando ele começou a narrar tudo que eu estava vivendo, eu achei que tinha sido a minha mãe que tinha ligado para ele. Mas aí ele vai e fala assim, jovem, você que está me ouvindo, não se prenda ao padre Marcelo. Procure o padre na sua paróquia e ele vai lhe dar a resposta que você precisa. E aí, Peter, eu me enchi da minha autossuficiência, arrogância, prepotência e mais alguma coisa e fui para a igreja. Falei assim, agora eu quero ver minha mãe correr na minha frente, avisar o padre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E fui para uma paróquia, não encontrei padre. Fui para uma segunda paróquia, a paróquia de São Sebastião em Olaria, também não encontrei o padre. E aí eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero e eu caí justamente de joelhos em frente à capela do Santíssimo Sacramento. Não imaginava o que era o Santíssimo Sacramento. Não tinha noção que ali estava Jesus vivo e real na Eucaristia. Mas eu caí ali, de frente ao sacrário. E aí no meu coração vinha que padre e pai significava a mesma coisa. E que naquele momento eu tinha que rasgar o meu coração para o Pai do céu. E aí, desafiando a Deus, eu falei assim, bom, se Deus realmente existe, é com Ele agora que eu tenho que falar. Eu falei, Senhor, eu sei que eu não fiz por merecer, eu sei que eu só tenho feito burrada na minha vida, mas eu venho te pedir socorro. Eu venho entregar a vida do meu filho nas tuas mãos. Se for da tua vontade que meu filho vá para junto de ti, leve. Eu só te peço que leve sem sofrimento, porque eu não vou aguentar ver meu filho sofrer mais do que ele já está sofrendo. Se for da tua vontade que meu filho cresça comigo, eu te prometo que a partir de hoje, eu não vou mais usar álcool, eu não vou mais me drogar, e farei o possível para honrar o seu santo nome. Ô Ricardo, interessante, que me chamou a atenção, foi que aquela mulher, sua mãe, que até então você ignorava, e que ridicularizava por ser religiosa, por rezar por você, se torna, no momento da sua vida, numa referência. E é assim também na vida de muitos que estão na drogadição e que têm mães que rezam, pais que rezam. Porque a gente vê que as histórias se parecem muito. Então, geralmente, estas pessoas que estão na droga ridicularizam mesmo os pais que estão rezando por eles ou então que os orienta de alguma forma. Mas só que no momento decisivo ou então catastrófico da sua história, a coisa se inverte. E aquilo que a mãe ou o pai disse
orientou passa a ser uma referência para a pessoa. No desespero, aquele drogado, aquele homem, aquela mulher, ele olha para aquela referência de pai e de mãe. Parece que está congelado lá dentro, quando precisa você tira do freezer, né? Exatamente. A importância, Pedro, que eu quero dizer, da posição do pai e da mãe, né, da não desistência, da perseverança, porque é plantio, né? Agora, a palavra de Deus diz que uns plantam, outros regam, outros colhem. Então, nem sempre aquilo que eu plantei eu vou colher, mas talvez outros irão colher. É importante a referência do pai e da mãe, que tem aquele filho que dá muito trabalho e que está no submundo da droga, ou que não a droga, às vezes, do rancor, do afastamento da família, enfim, uma série de problemas, mas a importância dessa referência, porque num determinado momento da história dele, ele vai lembrar, e ali é o momento dele voltar, e é importante que ele tenha essa referência, por mais que ele despreze aparentemente, lá no fundo do coração fica. Exatamente, que é o que aconteceu, né, Ricardo? Aquela oração sincera diante do sacrário pelo seu filho. Sim. E aí, o que começou a mudar? E ali, quando eu disse essas palavras para o Senhor, e eu digo que eu não sabia rezar, eu só sabia rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, eu digo que essa oração foi o próprio Jesus soprando no meu ouvido, porque foi tão perfeita, eu acredito eu. E ali eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Quando eu acabei de falar isso, eu senti Deus me abraçando. Eu senti o Senhor me abraçando. E o Senhor não me curava só da drogadição, o Senhor me curava também da minha carência afetiva em relação ao meu pai. Porque naquele abraço que eu recebi, naquela manhã de sábado, né, eu tive uma experiência que eu vou dizer para você que eu nunca tinha experimentado antes, né, nem com pai, nem com mãe, nem com namorada, com ninguém nunca tinha me amado daquela forma. Era o amor que me envolvia totalmente e que eu me sentia confortado. E ali eu fui ver, e depois eu fui tomar conhecimento, né? A gente ouve, e até música, né? Diante do Senhor, todo joelho se dobre, e é verdade, todo joelho se dobre, e ali eu estava de joelho. Mas o que me chamou mais atenção depois, não foi porque eu estava ali de joelho, porque eu estava de joelho porque eu estava ali precisando, mas foi de ver que Deus é tão misericordioso que Ele se inclinou diante de mim. Foi o Senhor que se inclinou diante de mim ali na minha miséria, para me tirar do fundo do poço que eu estava. Né? Ali eu vi um Criador se inclinando diante da criatura para trazer de volta a vida. E aquilo ali foi... Eu saí daquela igreja, parecia que eu estava pisando nas nuvens. Né? O primeiro milagre já tinha acontecido, que é o seu coração foi tocado. Sim, com certeza. E o seu filho, Ricardo? Então, eu saí dali na certeza de que o Senhor ouviria minhas preces. Você fez uma promessa ousada. Justamente. Pagar essa promessa para quem ficou quantos anos na droga? São 13 anos na droga. 13 anos na droga. Fazer uma promessa de imediato para Deus. Se o Senhor curar meu filho, eu não uso mais droga. Cara, foi um desafio, né? Para Deus, mas foi um desafio para você mesmo, né? Sim. E aí, naquele mesmo sábado à tarde, o meu filho despertou para a vida como se nada tivesse acontecido. Começou a pular, a brincar dentro de casa. E aí eu caí de joelho dentro de casa, olhei pela janela para o céu e comecei a chorar agradecendo a Deus, porque eu sabia que eu não era merecedor daquilo que eu estava recebendo. E a partir dali a minha vida começou a mudar. Né? Eu vou dizer para você, 13 anos de drogadição, tendo várias crises de overdose, eu nunca tive uma crise de abstinência. Nenhuma sequer. E, como eu disse, eu levava meu filho para ele rezar e, através da oração dele, eu ganhar drogas, bebida. Eu comecei também a usar meu filho para mim não desviar do caminho. Eu comecei a adorar Jesus todos os dias. Todos os dias eu ia na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá em Olaria, todos os dias eu ia adorar Jesus. E levava meu filho comigo. Era eu e ele adorando Jesus. Porque eu tinha medo, por mais que eu tivesse a certeza no meu coração de que aquilo que eu tinha falado para Jesus eu ia cumprir, mas eu tinha medo de, ao retornar para casa, eu pudesse desviar do caminho. Então eu levava meu filho, ia todo dia e voltava com ele. Era meu companheiro na adoração. Você recebeu uma graça, a gente pode dizer, inclusive, você recebeu um milagre, né? De uma conversão instantânea, de não ter tido nenhuma crise de abstinência e tudo mais. Porém,
existia dentro do coração do Ricardo a certeza assim, eu sou um vaso de barro. Sim. Era isso? Você tinha noção, clareza disso? Eu tinha essa certeza. E uma vez, eu voltando da igreja com meu filho, passa um dos amigos que usavam droga comigo, o que ele faz? Aperta a minha mão, e como a gente fazia no tempo de drogadição, de largar o saquinho de droga, ele não fez diferente, ele largou o saquinho de droga na minha mão. E eu fui para casa, entrei para o banheiro que é o lugar preferido de todo usuário de droga, né? E ali no banheiro eu fiquei, sentei no vaso e fiquei com aquele saquinho de cocaína na mão, dei peteleco, todo o ritual que eu fazia para me drogar, eu estava fazendo naquele dia. Veio tudo na mente. Veio tudo, né? Eu dei peteleco, eu abri e eu comecei a chorar dentro do banheiro. E a minha mãe batendo na porta e perguntando, filho, você está fazendo besteira de novo? E eu chorando, dizendo, não, mãe, não, mãe. E a minha mãe não acreditava, porque eu estava demorando muito tempo no banheiro. E toda vez que eu demorava no banheiro, ela sabia que eu estava me drogando. Mas ali eu estava travando, eu posso dizer para você, a maior luta da minha vida. E aí eu levantei, peguei aquele saquinho de cocaína, joguei dentro do vaso, desculpe a palavra de novo, apertei a descarga e disse, lugar de merda no vaso, eu não preciso dessa merda. Glória a Deus. Né? E ali eu tive a certeza de que eu nunca mais usaria droga. Ali eu tive a certeza de que eu não podia mais abandonar esse Cristo, que eu não poderia mais abandonar esse Senhor que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, porque meu casamento, né? Precisava me casar no religioso, mas meu casamento estava perto para se acabar, estava tudo destruído, tudo, né? E aí é uma situação diferente. Eu digo que Deus, ele não demora, ele capricha, né? E ele na verdade, ele estava caprichando. Ele preparou o momento do meu matrimônio. Eu fui cheio de exigência. Como eu disse para você, eu não gostava de padre. E aí Deus me coloca numa paróquia. Deus me coloca numa paróquia com freiras. Foi as freiras do Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho, que tem como carisma cuidar do sacerdote. Olha só. E eu aprendi com elas a amar a figura do sacerdote, mas eu não queria estar junto. Olha, tá passando aí as fotos, os padres. Né? Essa é a sua esposa. Sim, essa é minha esposa. E aí, legal. Dia do meu casamento, eu fiz algumas exigências, como se eu pudesse fazer exigência. Eu disse para a irmã que eu aceitaria me casar desde que não fosse dentro da missa. Tinha que ser antes da missa. E tinha que ser com o padre que eu escolhesse. E o padre que eu escolhi foi o Frei Otávio, que era um velhinho que falava muito da vida dos santos e que eu era apaixonado. Eu falei, é esse. E aquele padre chegou atrasado na sexta-feira. E aí eu não acreditava. Eu falei assim, olha, eu virava a minha esposa e dizia, acabou o casamento. Não tem casamento, porque eu não vou me casar no meio da missa. Esse povo vive me tacando pedra, eu não vou estar... E aí era mais uma coisa que Deus queria quebrar. Além de tudo isso, o bloqueio que eu tinha com a figura do sacerdote. E aquele padre falou, não tem problema, eu te caso depois da missa. Mas ele foi atender minha confissão. E atendendo minha confissão, tudo que eu falava, aquele homem começou a chorar e chorar e chorar. E ele soluçava, eu falei, meu Deus, eu vou matar esse homem. E eu falava, padre, o senhor quer que eu pare? Ele, não, continua, filho. E quanto mais eu falava, mais aquele homem chorava. Aí eu não tinha ainda esse entendimento todo, apesar de ter me preparado para a primeira comunhão. Eu falei, se o senhor quiser, eu volto outro dia, a gente termina essa confissão. Ele falou, não, filho, continua. E aí, quando eu terminei a minha confissão, aquele homem me abraçou. Aquele homem me abraçou, mas tão forte, chorando. E eu ainda, muito mundano ainda, estava com 1 ano só de sobriedade, e eu comecei a empurrar ele. E ele me abraçava forte. E aí aquele homem disse assim para mim, filho, a tua história é a minha história. Eu fui um dependente químico. Eu me recuperei dentro de uma casa de recuperação para sacerdote que tem em Curitiba. E aí eu me abracei com ele. E aí era aqueles dois chorando, os dois chorando ali, porque eu falei assim, nossa, Deus capricha, Deus pensa em tudo mesmo. E ali, ele disse no final, vai deixar Jesus de fora do seu casamento? Eu falei, não, padre. E aí foi dentro da Santa Missa o casamento. Assim, só para finalizar a questão do que Deus realmente capricha e pensa em todos os detalhes, a minha mãe tanto orou e tanto acreditou nessa mudança, e tal, apesar de muitos dizerem para ela que eu não tinha mais jeito, a minha processo de conversão, início, né? Porque acho que o processo ainda continua, vai se dar agora dia 30 de junho
18 anos de sobriedade. Essa sua mãe aparecendo? É essa Tá mesmo? aparecendo a foto Não, dela. essa é a minha cofundadora. A cofundadora da comunidade. Isso. E aí, dia 30 de junho, uma data que talvez não pode significar tanta coisa para tantas pessoas. Mas dia 30 de junho é nada mais, nada menos do que o aniversário da minha mãe. O dia que o Senhor me tirou das drogas. Né? Então, você vai perguntar para minha mãe qual o melhor presente que ela já ganhou na vida dela. Ela vai dizer a libertação do meu filho. Sem dúvida. A libertação do meu filho, a vida do meu filho de volta. Né? Não teve presente que superasse esse. Olha, Ricardo, é uma história que enche a gente de esperança, sabe? Porque num país em que se leva de maneira... Desculpa a palavra, tá? Mas num país que se leva de maneira sorrateira, obscura, que se leva de maneira sorrateira, a possibilidade, sem a participação do povo, a possibilidade de legalização da droga, tem um testemunho igual a esse do Ricardo aqui, em televisão aberta, pela internet, pela rádio. Num país hoje que se pensa em legalizar as drogas, está aqui um testemunho igual desse cara. Se a gente levasse em consideração tantas histórias sofridas que existem por trás de cada droga que se adquire, de cada traficante que leva as drogas, como o Ricardo mesmo fez e relatou que ele mesmo fez, levando drogas para frente das escolas, atingindo os nossos jovens. É um estrago que está acontecendo na nossa sociedade. É um estrago que está acontecendo. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E esse testemunho enche a gente de esperança. Políticos, senhores senadores, vereadores, deputados, vamos trabalhar juntos por um mundo melhor. Juntos por um mundo melhor. Enquanto isso, os nossos jovens estão sofrendo. Vamos juntos construir um mundo novo. Esse é o recado que eu estou aqui diante de você, dizendo esse recado, mas eu tenho certeza que eu estou dizendo em nome de tantos padres, de tantas comunidades, de tantos pregadores da palavra, que sabem perfeitamente o que significa o estrago da droga em cada final de semana, no retiro que a gente sai das nossas casas para cuidar de outros. Vamos levar a palavra de Deus para esse nosso mundo. Ricardo, eu quero agradecer imensamente o seu testemunho. Hoje você também tem um trabalho maravilhoso. Fala um pouquinho da comunidade. Claro, a gente está acabando o tempo, já acabou o nosso tempo, na verdade. Mas diz rapidinho da comunidade, como é que entra em contato, qual o trabalho que a comunidade realiza hoje. Hoje a comunidade tem a casa sede em Guapimirim, né, onde nós acolhemos homens que queiram se libertar do vício do álcool e das drogas. Já passou para mais de 1.000 homens nesses 16 anos de comunidade, e do qual nós não trabalhamos com medicamento, e sim com a palavra de Deus, com vida de oração, com efusão do Espírito, batismo no Espírito, para que realmente, né, por meio da experiência com Cristo, eles possam encontrar uma vida nova. Telefone, Ricardo. Quem tem uma pessoa que quer ajudar, quer levar essa pessoa para um caminho bom, indicar a comunidade, como que entra em contato? Código 21 3630 6713, 3630 6713, e tem celular, que é o WhatsApp também, né? Código 21 também, 98181 4835. Legal. Está passando na tela aí, anota, tá bom? Vai atrás, vamos ajudar quem precisa de ajuda. Tem os produtos, Ricardo, não podia deixar de falar, né? Tem um livro, tem um CD, outros materiais. Como é que faz para adquirir? Pode entrar em contato pelo nosso site, servosdadivinamisericordia.com.br, ou pelo WhatsApp que eu acabei de passar, né? 21 98181 4835. Tá certo. Ricardo, Deus lhe pague, meu irmão. Olha, Deus abençoe sua missão. A sua esposa está ali, está aqui, né, pertinho da gente. Vem para cá, querida. Pode chegar mais para cá. Isso. Estou tomando a frente da produção aqui. Tem esse negócio de direitos autorais demais, esse negócio, mas a gente resolve isso aí depois. Vem para cá. Vamos terminar esse nosso programa com essa cena
linda de uma união que Deus cuidou, tratou, trouxe até aqui. Que maravilha, viu, Ricardo? Ver a sua família, sim, a esposa. Chega aqui pertinho. Ricardo, olhando para a câmera aqui, ao lado de sua esposa, o que você diz para quem agora está acompanhando a televisão e está pensando assim, minha vida está no fundo do poço, a droga acabou comigo. O que você diria para uma pessoa dessa? Não desista. Principalmente as mães, os pais, não desistam dos seus filhos. Se hoje eu estou aqui podendo falar daquilo que Deus fez na minha vida, é porque essa mulher e a minha mãe não desistiram de mim. Sou grato infinitamente pela vida da minha esposa e da minha mãe. As duas mulheres que não desistiram de mim. Enquanto todos diziam que eu não tinha mais jeito, talvez você mãe, talvez você pai esteja escutando que seu filho não tem mais jeito. Eu estou dizendo para você, tem jeito sim. Dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Pare de murmurar, pare de reclamar. Dobre o seu joelho. Mãe de joelhos, filho de pé. Mais do que isso, mãe de joelho, família restaurada. Tem que acreditar. Só assim nós vamos ver nossas famílias restauradas. Amém. Tem jeito, gente, tem jeito. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente está gravando o programa aqui, é por isso que a gente pede a doação, para a gente poder continuar evangelizando. É por isso. A nossa luta é essa. Tiba, meu irmão, valeu Peter. Hein, cara? Programão de hoje, tenho certeza que foi luz para muita gente. Se esse programa chegou até você, foi por providência de Deus. Não deixa essa graça passar, não. Talvez seja a hora, como foi o dia na vida do Ricardo. Momento seu, seja agora. Valeu, valeu galera que está aqui no auditório. Deus lhes pague. Banda, valeu. Pri, Gabriel, valeu, hein? Produção. Até mais, galera. Até o próximo programa PHN. Para de se maltratar, vai. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra. CançãoNovaPlay.com. Assine já!